Bruna pegou o beco da reunião. Não sei por quê. Acho que tem um problema aí. Acho que ela vai voltar. O que é que eu queria que vocês prestassem atenção? Por exemplo, algumas pessoas fizeram a atividade errada, eu não consegui dar o feedback para todo mundo, porque eu não consegui olhar todos os repositórios. Mas eu olhei alguns e vocês não estão prestando, algumas pessoas não estão prestando atenção. Por exemplo, fora a descrição da atividade que a gente tem mais ou menos como é que seria a interação com a atividade. A gente tem o diagrama UML. Beleza, Pedro. A gente tem o diagrama UML. Então, o diagrama, só lembrando, eu reorganizei o diagrama para ficar melhor, porque não estava legal o suficiente. Tinha alguns errinhos. Então, por exemplo, o que é verdinho aqui é público. Então, a gente tem que o construtor é público, o adicionar telefone é público, o remover telefone é público, toString é público, e eu separei os gets e sets numa outra caixinha vermelha, tá certo? Essa separação não existe no ML, porque no ML você normalmente não coloca get e set. Eu só estou colocando aqui separado porque senão fica muito poluída a primeira parte, que é normalmente a parte onde é mais relevante, onde tem a lógica principal, tudo bem? Então você siga o diagrama, tá certo? Siga o diagrama até para você se orientar. E se você não quiser seguir, tem um bom motivo, que eu vejo que algumas pessoas, por exemplo, nem criaram a classe telefone. Colocaram o telefone só como se fosse um número. Não é para ser assim. É para eu ter uma classe telefone, que tem um ID e um número. É para eu ter um método de validação, que é estático. Tá? Então, se o diagrama não é descritivo o suficiente, você pode vir aqui no esqueleto. O esqueleto ele foi feito em Java, mas dá para aproveitar praticamente tudo para C++ ou para qualquer linguagem. A gente tem o ID e o número que são privados, o construtor que é público, os gets e sets, e tem algumas orientações em cima dos métodos. Por exemplo, se você quiser fazer esse método isValid, para saber se o objeto é válido, ele utiliza o próprio validate, que é estático. Ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês perguntam se vocês fizeram diferente. Tá? Então, o que é que vocês vão ter que mudar, por exemplo, para C++? Os tipos de dados. Você tem que, o telefone aqui é uma lista, só que você não tem list em C++ assim, né? O list no Java, ele é uma interface que encaixa tanto para o array list quanto para o linked list, ou seja, ele permite que eu utilize como lista tanto, como se fosse um C++, né? O vector e a lista ligada. Tá. Você tem o construtor, o método adicionar fone, e aqui em cima dos métodos tem as descrições mais ou menos do que eles fazem. Por exemplo, adicionar fone. Se o fone for válido, insira na lista de telefones. Se não, informe o erro. Ok? Então, por exemplo, é para os construtores utilizarem os métodos da própria classe. Então, por exemplo, quando você recebe um construtor com o nome e uma lista de telefones, você não precisa validar se o telefone é válido tanto no construtor quanto no adicionar fone. Você chama o adicionar fone, que tem a validação, para adicionar todos os telefones válidos. Se a variável fone não for nulo, no caso C++, ela não pode ser nulo, né? Adicione todos os fones utilizando o método addFone. A mesma coisa os set fones. Utilize o addFone para adicionar apenas os telefones válidos. Diz, Davi. Professor, supondo que o validar fone estivesse usando alguma das variáveis que estão ali que estão aí declaradas aí dentro, certo? Aí eu chamo ele no construtor. Na hora que eu chamo, eu estou chamando um método que usa variáveis dentro do construtor. As variáveis são construídas antes de ser chamado um método, porque senão daria erro, né? Então assim que você entra no construtor, todos os atributos já foram inicializados. É assim em C++, entendeu? Se você precisa inicializar alguma coisa antes de entrar no construtor, ele tem que ser feito via lista de inicialização. Por exemplo, vou criar aqui. Ué.
Ele abriu um ponto. Espera aí que eu acho que eu abri errado aqui. Ah, tá certo. Agora deu certo. Quando você está na linguagem, uma linguagem onde tudo é dinâmico, como por exemplo Java, tudo é criado com new. Vou fazer aqui uma classe pessoa, tá? Quando que você tem vários atributos aqui na pessoa? Na hora que você entra na primeira linha do construtor, tanto o nome quanto a idade já foram inicializados. Se você precisa inicializá-los de forma diferente do construtor padrão, aí você precisa fazer aqui. Entendeu? Ou então, se você quiser já deixar um valor padrão aqui, você poderia colocar aqui em cima. Se a idade não for inicializada, por exemplo, vai ser -1. Então, agora, depois de entrar no construtor, na primeira linha do construtor, nome já foi inicializado com anônimo e idade já foi inicializado com -1. Era essa a pergunta, Augusto? Se você tem alguma outra coisa, por exemplo, sei lá, um telefone, e às vezes acontece esse erro e as pessoas nem percebem, né? Não é bem um erro. Por exemplo, se você tem um fone, o fone tem Augusto. Não foi Augusto que falou, não. É porque travou aqui a minha tela. Por exemplo, olha aqui essa questão aqui. Ó. Você tem que o fone obrigatoriamente... Só um instantinho, Israel. O fone obrigatoriamente precisa de um número. A gente vai pensar sobre isso hoje. O fone obrigatoriamente precisa de um número para ser inicializado. Não existe fone criado sem número. Então, se eu tento fazer isso daqui, ó, não existe um fone, não existe um construtor de fone vazio. Então, se eu tentasse criar um fone assim, fone, sem passar nenhum valor, ele iria reclamar e diria, olha, eu não sei criar um fone sem passar nenhum valor, porque o construtor de fone obriga que eu passe um número para ele. Tudo bem? Então, se eu fizer o meu código só assim, ele já vai dar um erro bem aqui, e ele vai dizer, olha, eu não consigo construir uma pessoa, porque para construir uma pessoa eu preciso criar um fone, e o fone precisa de um número, e você não está passando o número em canto nenhum. Então, eu não sei criar uma pessoa sem um número de telefone. Vou mostrar aqui o erro. Esse erro vai acontecer muito se vocês não criarem os construtores padrão. Ele vai dizer, olha, eu não consigo criar um telefone. Tá certo? Aqui, na hora que eu construo a pessoa, eu precisaria ter criado um telefone, mas o telefone precisa de um número. Então, nesse caso, você é obrigado a inicializar o fone manualmente aqui na lista de inicialização. Então, você poderia dizer, olha, eu vou criar um fone e o meu fone vai começar com string vazia, perdão. Esse fone vai ser criado, vai ser inicializado com string vazia. Aí, agora, eu obrigatoriamente já criei o fone, eu entro dentro da pessoa. Alguém tinha me perguntado, era isso que a pessoa tinha me perguntado? Não peguei o nome de quem me perguntou depois de a gente entrar na inicialização. Esse negócio de ordem de classe. Tá. Esse que você chama de ordem de classe é o seguinte. Você tem que imaginar que o compilador ele começa de cima e vai para baixo. Se eu tentar colocar o telefone aqui embaixo, do jeito que está assim, mas ele é burro. Ele é burro, porém obediente. Se você tentar fazer isso, ele vai dizer, ei, eu não sei o que é fone, como é que eu vou usar fone? Então, você pode fazer de várias formas,
mas a forma mais simples de ensinar para o compilador é fazer o bottom-up, né? Você explica primeiro os pedaços e depois vai fazendo a montagem. Aí você diz, olha, fone funciona assim e pessoa funciona assim. Se cada classe tivesse seu próprio arquivo, se você tivesse separado em .h e .cpp, aí você não precisaria seguir a ordem, você faria os importes e funcionaria. Se você não tem como fugir disso, você tem que declarar, ou então um depende do outro de forma circular, aí você tem estratégias para lidar com isso. Por exemplo, se eu tenho uma dependência circular e eu preciso que a pessoa saiba que fone existe, você poderia só dizer, olha, existe uma classe fone que vocês vão conhecer depois. Isso é o que a gente chama de forward declaration. Só que a gente só vai precisar disso obrigatoriamente quando a gente chegar na atividade lá do hospital, que aí a gente tem uma dependência cruzada. O paciente tem médicos e o médico tem pacientes. Aí, nesse caso, que as duas entidades precisam uma saber da outra, você não tem como simplesmente declarar uma e depois declarar a outra. Eu não sei o que é hosting. Então, assim, a forma mais fácil de fazer é declara primeiro o pedaço, né? As classes mais simples e depois vai fazendo as composições, Israel. Então, primeiro vem o fone em cima e depois embaixo. Ah, sim. O JavaScript tem isso, o Java tem isso, você não precisa seguir na ordem. Mas, por exemplo, o Python você precisa seguir a ordem dos escopos. Alguém levantou a mão? Foi, Joe, eu não queria interromper o senhor falando, mas já parou de falar mesmo. Diz. Professor, é o seguinte, a gente importa, né? Eu estou fazendo os HPPs e o CPP de cada HPP, né? Tá. Lá no meio, eu importo o CPP, certo? Não, você nunca importa CPP. Vixe, pô, então eu vou errar no outro tempo. Porque assim, eu crio o HPP, aí deixo lá só as funções declaradas e eu faço realmente a implementação dela no CPP correspondente. Só que eu estava importando o CPP. Não, você nunca importa CPP. CPP você junta no G++, na compilação. Por exemplo, vou pegar esse exemplo bem simplesinho aqui, tá certo? Então, eu vou criar aqui, por exemplo, a pessoa vai ter um nome, e eu vou receber o nome da pessoa. Bem simples aqui, tá? Só para a gente ver a separação. E aí, aqui, eu atribuo o nome, e se eu quiser atribuir o telefone, CD... Se eu passar um telefone, aí eu vou salvar o telefone que eu passei. Nome inicializado com nome, telefone inicializado com telefone. Ok, então faz de conta que eu vou criar a minha main aqui, só para a gente ter a int main. A minha main só cria um nome, uma pessoa passando o nome e telefone. Ficou faltando só o public. Vou colocar tudo público. Ok, nome, get number, beleza. Tá. Então, como é que eu separaria isso daqui? Vou colocar isso daqui em pedaços. O código fica só com o ponto HPP fica só com a declaração. Isso daqui seria o ponto HPP, seria o fone.hpp, e aí eu tenho que tirar as definições de dentro. Essa definição seria o seguinte: eu teria da classe fone o construtor. E o meu construtor seria esse. E aí eu tiro o código daqui. A mesma coisa nesse caso aqui. O meu getNumber também é da classe fone. Então eu preciso na frente dos métodos colocar esses dois pontos para dizer que eles pertencem à classe fone. E daqui eu tiro toda a implementação, coloco só os dois pontos. Então isso daqui seria o fone.cpp e esse daqui seria o fone.hpp. Mesma coisa aqui para a pessoa. No pessoa.hpp, eu teria isso. E aqui, como eu só tenho um método, eu teria só o construtor, né?
ponto CPP. Isso aqui é uma classe da pessoa. O nome da classe vem sempre antes do nome do método. Vixe. Pois, professor, é o seguinte, eu estou fazendo, né, o HPP, CPP, então, quando eu estou usando duas classes em conjunto, por exemplo, o fone, o contato precisa do fone, lá no contato eu realmente importo o ponto HPP do fone. Exato, e aí agora que eu... No main é que eu estou fazendo errado, no main, só para executar mesmo o programa, não tem a ver com a lógica de licença. Mas eu estou importando o CPP. Isso não, você não nunca... Tá dando erro. Eu sei que erro... não está dando erro, né? Tá, erro não está dando, porque importar é copiar e colar. Então, o que tu está fazendo é copiando e colando as definições para dentro da tua main. Só que ele não foi feito para ser assim. Aí, por exemplo, separado aqui, ok, o que eu fiz foi separar, tá certo? Então, eu coloquei as declarações, as definições. Definir é dizer o que é que o código faz. Oi, ping. O meu áudio tá bugado? Ah, tá. O meu tá direito, né? Não, mas eu tô escutando ele direitinho. Ok, então vamos lá. Eu separei as definições. Definir é dizer que a variável existe. E declarar é dizer como ela... Não, perdão, desculpa, confundi. Aqui é declaração. É dizer o que a variável é. E aqui é definição. É dizer, criar e dizer como é que ele funciona. Tá, então agora a gente vai separar. Quando a gente separa em módulos, cada módulo tem o seu próprio import. Então eu teria aqui o fone.hpp, o fone.cpp, o pessoa.hpp e o pessoa.cpp. Seria tudo isso. Nos HPPs, eu preciso evitar a inclusão dupla. Então a gente pode fazer só um pragma once. Só para... É a mesma coisa daquele if-def, if-ndef, se vocês forem estudar separação de classe. E aí no HPP eu coloco isso daqui. Eu preciso do include porque cada módulo tem o seu próprio include. Ok? E no CPP eu vou colocar isso daqui. Vou colocar isso daqui com os seus próprios includes. Include IOStream e include... Vocês incluem o .hpp, né? Fone.hpp. Então, a montagem é essa. Cada um tem os seus próprios includes. E aí eu tenho o fone.hpp, evitando include duplo, que é o pragma, e com os seus próprios includes da linguagem. Tá certo? Preciso do IOStream porque eu estou usando string. Então, pronto. Se eu quiser tirar daqui o fone, eu já posso. A única coisa que eu vou precisar é fazer o include do fone. Fone.hpp. Você sempre inclui os HPPs, nunca o CPP. Pronto, agora a pessoa está aqui, mas o fone está no arquivo à parte. Aí, para compilar, eu preciso passar para o G++ os dois arquivos que têm os códigos. Eu passaria o fone.cpp e o solver.cpp. Assim. Os CPPs, eles vão... Pode alterar à vontade. Se vocês quiserem testar e consertar, entendeu? O C++, os arquivos fonte, eles vão juntos pelo compilador, não pelo include, não pelo pré-processador. É só isso a diferença. Oi. Outra perguntinha. Quer dizer, é uma pergunta do estado do jeito que eu faço. Os métodos que são estáticos, né, que eu boto lá estático e tal, e os private, eu não estou fazendo no CPP, eu estou fazendo no próprio HPP. Porque, tipo, é por mim, eu tive alguns erros, então, tudo que é public, eu realmente separo lá no CPP, eu faço a implementação do CPP. Mas private e estático eu estou fazendo dentro do HPP. Não precisa, tá certo? Não precisa, você pode colocar lá também. Se você está tendo erro, você está tendo erro com alguma outra coisa. Até o estático? Não, o estático é diferente, porque o estático é da classe. Então você pode deixar ele, principalmente quando é variável estática, é porque tem uns detalhezinhos dependendo do tipo de coisa, se você vai criar variável. Então me mostra...
Entendeu? Eu acho que é isso, professor. Eu peguei essa mania de não colocar os privates lá no CPP, porque a primeira vez que eu coloquei um private, ele era estático também. Aí deu erro, e a partir disso eu não quis mais colocar os privates lá. Mas é porque são detalhezinhos. Por exemplo, se por acaso você tenta. Existem muitos detalhezinhos de erros pequenos. Na aula dessa, assim, não tem como a gente ver tudo, porque senão eu veria só questão de separação de classes. Porque tem muita coisa pequena. Por exemplo, se você cria um atributo estático, se ele tem construtor, se ele não tem construtor, se ele tem construtor padrão. Então, normalmente o estático você tem que inicializar fora da classe. Porém, contudo, entretanto, todavia, no CPP mais novo, você tem como inicializar ali diretamente usando lista de inicialização. Então, os detalhezinhos de cada coisinha, entendeu? Mas você consegue fazer fora da classe. Então, assim, eu estou fazendo a montagem mais simples. A montagem mais simples é essa. Você tem o código aqui, ok? A declaração no canto e o código no outro. Aí, mas o privado pode ficar. O que é que não pode ficar? Assim, definitivamente não. São templates. Template tem que estar tudo junto. Então, template você não separa em .hpp e .cpp. Está tudo dentro da mesma, porque o compilador ele precisa saber de tudo para poder fazer os testes. Fora o template, o resto você tem como fazer umas alterações, assim, umas adaptações. Então, por exemplo, como é que ficaria a pessoa? Pessoa, você coloca pessoa.hpp, você coloca as declarações, só que pessoa vai precisar tanto do IOStream quanto do próprio fone, porque sem o fone você não consegue receber um fone bem aqui, entendeu? E aí quando você chega na implementação da pessoa, só precisa disso. Na pessoa.cpp, você vai ter o include do IOStream, porque eu preciso da string. Você vai ter o include do fone, porque você precisa do fone. Você vai ter o include da pessoa, porque você precisa da classe. Aí quando você volta na main agora você precisa, além do fone, a pessoa, e pronto. Agora, como eu tenho 2 arquivos código fonte, eu preciso passar os 3, né? Eu preciso passar todos eles para o G++. Pessoa.cpp. Eu passo todos os arquivos para o G++, ele compila cada módulo em separado e linka os 3 módulos no final. Você poderia fazer a compilação toda em pedaços, né? Podia fazer um makefile para poder verificar se teve alteração ou não teve alteração. Mas essa é a forma mais simples. Você passa todos os códigos-fonte para ele. E aí ele vai fazer toda a montagem. Porque o que acontece? Quando você dá o include dos CPPs, você já copiou esses 2 arquivos para dentro do main. Na verdade, o fone e a pessoa. Então, você não precisa passar no G++, eles já estão colados dentro da main, sacou? Como eles estão colados Passando dentro... todos esses arquivos aí, professor, ele compila tudo ao mesmo tempo, né? ele copia os 3 módulos em separado e depois linka os 3 módulos. Professor, eu quero fazer tudo manualmente. Você não quer, você quer o jeito fácil. Professor, e se eu quisesse fazer tudo manualmente? Exato, mas vocês não precisam de externe, a não ser em casos especiais, como esconder struct, ou então ter uma variável estática que você quer compilar, quer declarar só dentro do CPP. Então, assim, esses tipos de adaptação são adaptações para problemas maiores, não para problemas menores. Então, se vocês estão tendo que fazer essas gambi, professor, eu estou tendo que usar externe, você não está fazendo direito. Não precisa usar. Então, bora lá, que senão a gente não começa a aula de hoje. A gente vai falar só sobre estrutura de dados, a gente só vai ter 1h30. Ok? Então, assim, olhem com atenção as descrições. Já tem um monte de dica como é que vocês devem fazer as implementações nos códigos aqui, entendeu? Então, se vocês não fizeram, ou fizeram confuso, ou não fizeram legal, leiam e façam a correção. O 014 e o 015, eles são atividades sequenciais. Então, você fazendo o contato direitinho, você pega
Depende. Às vezes você vai precisar de gambiarras, mas gambiarras muito boas viram padrões e deixam de ser gambiarras. É assim que funciona. Todo padrão de projeto já foi no passado a gambiarra. Só que ficou tão boa que decidiram que aquilo era agora padrão. Tá? Então, por exemplo, quando vocês fizerem a agenda 1, vocês vão pegar todos aquele código inteirinho que está lá do contato e do telefone e vão só criar a agenda para poder fazer a gestão dos contatos. Vocês não precisam mais mudar. Ok? Então, se vocês têm aqui as declarações, assim, né? A sugestão de método, a descrição do que é que cada método faz. Então, tentem seguir o padrão. Professor, eu não quero remover contato passando... Professor, eu não quero remover o contato passando o nome, eu quero remover o contato passando o ID, perdão, a posição dele no vetor. Mas por quê? Ah, porque eu quero. Não, você tem que ter um motivo, senão faça pelo nome. O objetivo é você usar o nome para aprender a... tem um motivo, tudo tem um motivo aqui. Diz. Eu até tinha feito isso aí. Eu até, na hora que eu fiz o commit, eu coloquei lá para você ver, cara, se fosse ver. Eu fiz o contato e a agenda em duas partes. A agenda só deu 2 arquivos, porque todo o resto está lá de contato. Então só deu um include de tudo que já está pronto online. Era isso mesmo que você queria, né? Uhum. Exatamente. A agenda... código lá de novo. A agenda só vai fazer... PO é quebra-cabeça. FUP é lógica de programação. Aqui é só o objetivo da disciplina é aprender, usando os pequenos pedacinhos de lógica que vocês já deveriam ter visto em FUP, como montar um projeto maior de forma simples. Você só aprende a montar as peças. Entendeu? Então, assim, ao invés de você pensar, meu Deus, eu tenho 500 ações diferentes para tomar aqui. Beleza, como é que a gente divide? Fone fica responsável só pelo que é de fone. Contato fica responsável pela gestão dos telefones e do nome. A agenda fica responsável pela gestão dos contatos. E a gente começa a ver que os padrões aparecem. O contato vai ter um get fone, um add fone, um remover fone. A agenda vai ter um get contato, um remover contato, um adicionar contato. E as coisas vão crescendo dessa forma. A gente tem entidades que gerenciam outras entidades, e cada entidade fica responsável pela sua própria lógica. E aí, no fundo, é um quebra-cabeça que faz sentido. Ok? E aí, aprender a reutilizar código. Não tem sentido você ficar fazendo, por exemplo, um monte de for aqui, procurando contato toda vez que você precisar. Você usa um método só que faz a busca, por exemplo, nesse caso aqui, encontrar a posição pelo nome e utiliza encontrar a posição pelo nome sempre que você precisar achar um contato. Quero saber se o contato existe? Usa esse método. Quero saber se ele está aqui no meu vetor para remover? Usa o mesmo método. Entendeu? E aí as coisas vão fazendo sentido. Então, bora ver estrutura de dados. Professor, só uma última pergunta sobre a divisão de pastas. Tá. Se eu der um include do IOStream no HPP e eu incluir o HPP no CPP, o IOStream também já vai? Ele vai. Mas você pode incluir sem problema, porque o include, ele tem uma cláusula que evita ele ser duplamente copiado. Então, sempre que você precisar, você pode dar um include numa boa. Por exemplo, a tua classe HPP que você criou, tá vendo aqui esse pragma once aqui em cima? Ele evita que o Ctrl+C, Ctrl+V aconteça 2 vezes. Entendeu? Então, sempre que você precisar do fone, você pode dar o include do fone em todos os módulos que você precisar. Essa linhazinha vai evitar que essa declaração entre várias vezes. No caso que você não tem o GCC, estiver compilando com outra coisa, antigamente ele era assim, if ndef fone hpp define fone hpp, antigamente era feito assim, end if. Isso daqui evitava que eu desse múltiplas inclusões. Isso não tem a ver com a aula agora, tá certo, Israel? Vamos tentar manter o foco no que a gente tem que ver. Senão a gente se dispersa demais. Então, eu vou separar isso daqui. Uma S08 maps para S08 divisão de arquivos. Bora S08 maps. Então, eu vou fazer só um aparato aqui, vou quebrar a aula
em 2 pedaços. Vou parar a gravação e gravar de novo, porque aí a gente tem separado.